Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para conversar, para trazer um entendimento, para trazer um pouquinho de luz para os conhecimentos, para os ensinamentos do Mestre Jesus. Mais uma vez hoje vamos falar de uma parábola, né? Então, mas antes de começar, eu gostaria de convidar você a curtir o nosso canal, a clicar no sininho e a se inscrever na nossa fanpage, no nosso grupo lá, no Ensinamentos de Jesus, para que a gente possa ir trocando ideia, tirando as dúvidas, ou então deixe seu comentário aqui, seu comentário é muito importante para nós, tá bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, meu nome é Saulo, e mais uma vez vamos fazer essa conversa amiga. Olá, sejam bem-vindos. Mais uma vez, é uma alegria tê-los aqui conosco. Meu nome é Rosa e vamos falar agora sobre a parábola, né? O bom samaritano. Isso mesmo. Eu gostaria de fazer a leitura, posso? Pode, claro, claro. Então, tá bem. O bom samaritano está em Lucas capítulo 10, versículo de 30 a 35. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Uma passagem, uma parábola, mais uma vez, aonde Jesus então procura colocar no dia a dia daquelas pessoas, né, os seus ensinamentos. E aí Jesus vem falar da caridade. Exato. Então é um exemplo, né, de como nós devemos praticar a caridade. É verdade, Rosa. E se a gente, vocês vão ver que a gente esmiuçando essa passagem, a gente vai ver que ele diz exatamente como devemos agir para fazer a verdadeira caridade, né? Veja que ele começa falando que descia, né, um homem de Jerusalém para Jericó. Um homem. Ele não diz se esse homem era preto, se era branco, se era vermelho, se era asiático, se era espanhol, se era português, se era judeu. Ele não diz se era homem ou se era mulher, ele diz um homem como num sentido de um ser humano. Isso. Né? Então ele não qualifica, não era esse homem, ele não era o levita, ele não era o religioso, ele não era uma pessoa bastarda, rica, ou não era uma pessoa pobre, ele era o ser humano. Então devemos todos olhar a pessoa na qual nós vamos fazer a caridade como o ser humano, não importa a condição. Exato, não importa quem seja. Não, né? Importa a religião. Exato. Não importa os bens financeiros dessa pessoa, o credo da pessoa, no que ela acredita ou deixa de acreditar. Sim. Né? E não impõe condição alguma, né, para a prática da caridade. E lembrando que toda a moral do Cristo está ali, né? Na humildade, na caridade e na humildade. É verdade, Rosa. É verdade. E aí, se a gente seguir um pouquinho mais à frente, a gente diz que caiu nas mãos dos salteadores, né? As quais os despojaram, espancaram e
desculpa, deixa eu pegar aqui para não me perder, e deixando meio morto. Então veja que nesse momento, esse homem se coloca, ele estava vindo, caminhando bem, supostamente bem, e após a ação de outras pessoas, ele acaba ficando em uma condição de necessidade, de fragilidade, né? Então veja, toda vez que quantas pessoas no mundo estão em estado de calamidade íntima, em estado de fragilidade, precisando da ajuda, do apoio, né? Não importa se é só o apoio do dinheiro, nem sempre a caridade é a esmola, né? A caridade, a verdadeira caridade é a caridade moral. Muitas vezes, então, você parar para escutar a pessoa, você parar para ouvir. Ter uma palavra amiga, de conforto, né? De consolo, de bom ânimo. Então, vamos procurar olhar se essa pessoa ela está em estado de fragilidade ou não. Como que essa pessoa se apresenta na sua vida, na sua caminhada. Porque, olha, você está no caminho. Você está fazendo agora esse caminho, aonde você vai encontrar esse ser humano na sua estrada. E ele vai estar em estado de fragilidade, né? É esse momento. Aí como é que você vai agir? Vamos pensar, como é que eu vou agir? Quando eu encontrar, como eu me deparar na estrada da minha vida, na caminhada da minha vida, quando eu me deparar com o ser humano fragilizado, que necessita da ajuda de alguém. Como que eu acho? Né? Então Jesus segue dizendo, olha, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou ao largo. Quem é o sacerdote? Aquele que detinha o conhecimento das leis divinas, né? Ele conhecia e, como diz Emmanuel, ele foi educado ali. Desculpa, não foi Emmanuel, foi Irmão X, né? Humberto de Campos. Ele foi educado dentro das leis divinas, que era o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E, no entanto, o que é que ele faz? Ele ignora. Passa longe, né? Passa longe. Ele não vivencia, não é? Ele não coloca em prática aquilo que ele pregava ali, tão somente da boca para fora, não é? Ele era o sacerdote. Apesar de ser o sacerdote, um homem religioso, um homem que pregava as leis de Deus, que levava as leis de Deus ao próximo, quando ele se depara com a ação, ele então se afasta. Se afasta, não vivencia aquilo que fala. Então, mais uma vez, a gente chega naquele ponto que a gente diz para você, não adianta aprender o Evangelho. Não adianta a gente estar falando ou escutando as leis divinas, não adianta a gente estar fazendo isso tudo se a gente não faz o verdadeiro esforço de permanecer no Evangelho de Jesus, né? Então, a gente precisa se esforçar em vivenciar. E aí eu lembro que logo no começo que eu estava aqui, né? Eu trouxe meu filho para a evangelização infantil, e aí ele falou assim, poxa pai, mas olha, eu não gostei muito não, porque a gente acaba sendo, ele até falou o termo religioso, né? Ele dizia assim, a gente acaba sendo religioso, mas a gente não faz tudo aquilo que a gente aprende. Eu falei, sim filho, não somos ainda perfeitos, né? Ainda não estamos, quem me dera um dia chegar aos pés de Chico, aos pés de Madre Teresa, né? Aos pés deles, né? Que coisa maravilhosa vai ser. Maravilhosa, eu diria, essa observação do seu filho, não é? Que muitos adultos não têm essa capacidade, né? De observar então, isso, e ele como uma criança. Uma criança, né? Na época.
Então, veja, realmente a gente não tem essa capacidade. Nós estamos a caminho, né, Rosa? Estamos caminhando, trilhando, mas já dizia nosso grande amigo Chico que o verdadeiro espírito é aquele que faz o verdadeiro esforço em se modificar. Então, nós precisamos fazer o esforço para vivenciar o Evangelho. Posso ainda não fazer tudo aquilo que eu gostaria, né? Como também tem um ditado, né? O bem que eu gostaria ainda não faço. Mas o mal, né? Mas o mal ainda persiste em mim. Então, infelizmente, ainda estamos aí a caminho, burilando as nossas ações, burilando os nossos sentimentos. Mas temos que trazer, então, um ensinamento modelado por Jesus, que diz que não podemos ser esse sacerdote, né? Então, o primeiro passo seria primeiro através da humildade, né? Como diz que toda a moral do Cristo está alicerçada na humildade, na caridade. Então, o primeiro passo é reconhecermos em nós as nossas imperfeições. Verdade. Aí viria a humildade. Então, o primeiro passo é reconhecer. E o segundo passo é, como você disse, combater nessas más inclinações. Para que a gente possa vivenciar, né, o Evangelho. Mas aí, continuando a parábola, ele diz assim, olha, ele fala que o sacerdote passa, mas depois ele diz assim, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lá. Quem era o levita, Rosa? Ele também, né, tinha conhecimento, ele era um intelectual da época. Era o sábio, né? O sábio, então ele também detinha o conhecimento ali das escrituras. Sim, das leis divinas também. Apesar de não ser um homem responsável por levar isso. E aí, o que ele faz? Passa ao largo. Passa ao largo, quer dizer, ignora, né? Ele ignora ali a dor e sofrimento alheio, mesmo sabendo que a lei divina chama a sua atenção, né, para a prática da caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, esse homem tinha conhecimento, apesar de ser um sábio, ainda assim não teve compaixão, não deixou que o amor o conduzisse, não deixou que se apiedar pelo próximo, né? São aqueles que têm, apesar de grande conhecimento, não desenvolveram a asa da paixão, do amor, da compaixão, não da paixão, da compaixão, do amor, né? Não desenvolveu essa asa, né? Então não desenvolveu a amorosidade pelo próximo. Não é verdade? Bom, mas aí, continuando a parábola, ele diz assim, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha, quem era o samaritano? O samaritano era considerado herético na época, né? Porque eles, herético pelos judeus ortodoxos, né? Porque eles faziam uma reflexão, um entendimento diferente dali das escrituras e não frequentavam o templo ali em Jerusalém. Sim. Eles não eram homens que não frequentavam o templo, então eram homens mal vistos. Mal vistos, eles eram tidos como assim... homens sem religião, talvez. Não sem religião, mas assim, como se eles tivessem distorcido totalmente, não é? E eles eram mal vistos, né? Porque eles faziam uma interpretação diferente. Eram tidos como homens de má conduta, no entanto, Jesus coloca como eles sendo homens de bem, não é? Sim, porque Jesus mostra que nesse momento, ao chegar, ele tem compaixão do homem. Então ele vai começar nesse momento, primeiro ele tem a ação de ter piedade, compaixão, e aí ele vai começar a ação dele caridosa, né? A ação dele junto ao homem. Vamos ver como é que ele faz? Ele fala assim, ó, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então veja,
Nesse momento, vamos de novo nos imaginar naquela época. Você está numa estrada de Jerusalém a Jericó, num lugar onde assaltantes, né? Porque era uma rota de comerciantes, né? Pessoas transitavam ali, muitas vezes carregando bens. Então esses assaltantes atacaram esse homem e quase o deixaram morto. Então era um local de certo risco, vamos dizer assim, né? Sim. Que é onde esse samaritano também se coloca em risco. Sim. Então, veja, esse homem... Desculpa, ao mesmo tempo que pessoas de bem, né, que estavam ali trabalhando, levando seus bens para negociar, havia também aqueles salteadores, né? Aqueles ladrões que estavam ali tentando se apossar dos bens alheios. Parecerá que é mera coincidência com o que acontece hoje? Estava ainda né? na face do nosso planeta Terra, né? Lembrando sempre a condição, né, do nosso planeta. Então veja, ele se coloca em risco, porque ele para naquele momento ali para ajudar esse homem. Então ele se coloca em risco. Ao mesmo tempo, ele disponibiliza o seu tempo, porque para tratar as suas feridas, para cuidar dele, ele presta os primeiros socorros, né? Então ele gasta o tempo dele. Sim, com certeza. Providencia o transporte que ele coloca sobre a cavalgadura dele, né? Então ele também tem boa vontade. Ele também, ao providenciar o transporte, ele também procura ver tudo o que ele precisa para fazer esse atendimento. Então ele busca todos os meios disponíveis para ele, para que ele possa fazer esse atendimento. Isso. Ele leva esse homem até uma hospedagem, ou então ele procura levar esse homem a um local adequado para esse atendimento. Ele busca a melhor forma de atendimento e a forma adequada para atendê-lo, né? Porque, por exemplo, é muito simples hoje você passar na rua, ver um homem, moça, eu tô com fome, exemplo, tá, gente? Aí você pega, tira 10 reais do bolso, dá e vai embora, né? Você trabalhou como samaritano, você perdeu o seu tempo, você procurou saber o que está acontecendo com aquele homem, você buscou um entendimento da situação, você nem sequer se coloca em risco. Tem gente que abre 2 dedos da janela do carro, passa o dinheiro por ali para não se colocar em risco, né? Com medo, muitas vezes. A gente entende que a sociedade nossa sociedade cada vez mais violenta, mas hoje, se você hoje acha violenta, imagina naquela época, onde nas estradas os homens estavam muitas vezes empalados ali, onde estavam crucificados, onde matar era algo corriqueiro, né? Então a gente ainda assim abre 2 dedinhos, passa ali uma notinha e não quer saber de nada, né? Então ele procura, e aí ele leva para a hospedagem. Chegando na hospedagem, então ele continuando aqui, ele diz assim, continua o atendimento. Ele deixa para na estalagem, cuida dele, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, na época 2 denários, né, a moeda romana, e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Então veja, ele deixa o homem sobre cuidados adequados da época, mas mesmo assim ele não o abandona. Ele diz, olha, cuida que eu me responsabilizo. Isso, quando retornar, né? Quando retornar eu lhe pagarei. Então veja, a gente precisa não ter o trabalho da caridade, ele não é um trabalho de dar a esmola, né? A gente precisa começar a entender que a verdadeira caridade não é o ato da esmola que muitas vezes humilha o outro, que muitas vezes deixa o outro em situação difícil, que muitas vezes você ainda quer fazer isso publicando, tirando uma selfie, fazendo uma postagem, como se você fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo. Veja, o homem
o homem, o samaritano, não saiu botando cartaz na hospedagem, olha, eu trouxe um homem aqui, cuidei dele. Ele não botou uma placa na estrada dizendo, olha, cuidei de um homem aqui, sabe? Não procurou se vanglorizar dentro da hospedagem, da estalagem, dizendo, olha, eu estou sendo bom, eu estou cuidando desse homem aqui. Não, nada disso está na passagem, na parábola de Jesus. Pelo contrário. Né? Então precisamos aprender que fazer a caridade, não precisa fazer essa caridade para mostrar a ninguém, né? Sem ostentar. E que a caridade ela tem que ser feita de um modo completo, né? Ela não é apenas a esmola. Eu preciso realmente me apiedar daquela pessoa, procurar entender o que está acontecendo, ver a melhor forma de solucionar o problema. Outro dia eu estava vendo um filme desse de sessão da tarde, né? A gente com a pandemia está muito em casa agora. E aí eu estava vendo esse filme e era um filme evangélico. E ele falava de uma congregação evangélica que dava, no dia de ação de graça, eles faziam umas quentinhas para o pessoal sem teto comer ter essa alimentação no dia de ação de graça. E aí dessas pessoas que era atendida, o rapaz se apresenta e diz, olha, que bom que você veio e tal, trata com toda a generosidade, e diz para ele que bom que, né, aí ele diz, poxa, muito grato, a pessoa que está sendo atendida diz, muito grato pelo alimento, fico muito feliz e tal. Aí ele diz, que pena que essa ação é só no dia de ação de graças. Então o homem desperta que são 365 dias no ano. A necessidade não está só no dia de ação de graças, né? Que todos os dias ele tem fome. E que aquela ação não vai cessar a dificuldade dele, vai aliviar, é claro, né? Como a esmola, muitas vezes alivia, é claro, mas cessar a dificuldade não vai. Então a gente precisa entender, para fazer a verdadeira caridade, é entender o que o outro está passando e, se possível, buscar formas de ajudar, porque nem sempre nós conseguimos, temos condições de fazer toda a ação necessária, mas podemos encontrar formas, pessoas, entidades que possam ajudar verdadeiramente. Com certeza. E às vezes também eu assisto aquele André Trigueiro, Papo das 9, não é? A segunda-feira, dia 22, ele vai completar um ano, todos os dias, ininterruptamente, ele, durante essa pandemia, né? Ele faz esse Papo das 9, ele é um ambientalista, né? Um espírita ali, bastante ativo, e ele, no início, né, ele sempre fala dessas campanhas, ele cita, né, aquelas pessoas que estão ali necessitadas, sejam essas entidades, né, de todos os tipos. Ele não tem preconceito, ele cita ali várias entidades que estão carentes, necessitadas e pedindo doações, não é? Sim. Isso é uma prática da caridade grandiosa, então, que a gente porque possa... nesse momento, né, que estamos vivenciando na face do nosso planeta Terra, a fome está aí, como ele diz sempre. O Brasil está faminto, a fome voltou. Sim, é verdade. A fazer parte do nosso país, infelizmente. Então, que se você não puder doar alimentos, doe seu tempo, procure uma entidade que esteja fazendo, né, uma ação caridosa, verdadeira, despretensiosa, né, que seja realmente um ato bacana, né, que seja um ato, uma entidade que realmente busque fazer uma ação solidária e caridosa verdadeiramente. Não precisa ser espírita, não precisa ser católica, não precisa ter rótulo, gente. Não. Basta ser uma ação verdadeira, uma ação de apoio ao próximo verdadeiro. Então busque
doe seu tempo, faça como o samaritano, vá lá, se entregue um pouco, dê um pouco do seu tempo, dê um pouco da sua boa vontade, dê um pouco do seu esforço, né? Veja o que você pode contribuir. Se você puder contribuir com alimentos, ótimo. Se você for um atacadista, por exemplo, e puder atuar com alimentos, ou se você puder doar 1 quilo que seja, ótimo. Mas se você puder também, não puder, mas puder ir lá, contribuir, dar seu tempo para organizar, para separar, para ajudar, vá lá. Tem muito serviço, tem muito trabalho. Sim, com certeza, né? Usar da criatividade também, descobrir uma outra forma, uma outra maneira, como André Trigueiro, né? Descobriu, ele como jornalista também, ele tem muito conhecimento, não é? Então, que cada um dentro das suas possibilidades, do seu conhecimento, então, fazendo uso da própria criatividade, né? Como ele teve essa intuição, né? De fazer esse trabalho maravilhoso, e ele auxilia várias dessas Sim. campanhas aí. Podemos citar também, por exemplo, Divaldo, que começou ainda garoto, levando cestas básicas do seu salário a pessoas carentes, comida às pessoas de rua. Hoje, Divaldo tem a mansão do Família, que é quase que um bairro em Salvador, né? Com creches, onde auxilia milhares de pessoas diariamente. Sim, né? creches, São milhares de pessoas casas para idosas, hospitais. Ou seja, Divaldo está fazendo esse trabalho de procurar todas as necessidades e atender todas que ele pode. É lógico que não é Divaldo sozinho, né? Divaldo com todos esses anjos que lhe ajudam, iniciou, né? Ele e iniciou, agora se tornou essa obra grandiosa. Né? Então, e até hoje, né, aos 93 anos, continua aí ativo, trabalhando, sim. fazendo as suas lives, Então, e atuante ali na Mansão do Caminho ainda. Não se preocupe em fazer a grande obra. Madre Teresa dizia que nós temos que começar. Quer fazer a caridade, irmão? Vá lá e comece. Pega e faz. Isso. Então pega e faz, doa seu tempo, seja numa creche, seja numa ONG, seja numa instituição religiosa da sua preferência, mas pega e faz. Sim, como ela dizia, né? Não importa o quanto nós fazemos, mas quanto amor nós colocamos no que fazemos. É isso. Não é? Que ninguém espera que todos façam essas obras grandiosas, né? Como Divaldo, um grande missionário, mas dentro das nossas possibilidades, daquilo que estiver ao nosso alcance, darmos a nossa pequena contribuição, mas de maneira amorosa, como disse Madre Teresa de Calcutá. É isso, gente. E não esqueçam, não façam como o sacerdote ou como o levita. Procurem se apiedar, procurem a piedade dentro do coração, desenvolver esse sentimento de compaixão para com o próximo. Procurem deixar com que as fibras do seu coração vibrem cada vez que você encontrar alguém necessitado, né? Verdadeiro necessitado, porque a gente sabe que hoje até a profissionalização do ser necessitado já acontece, né? Muitos buscam como meio de vida, e é uma pena. Mas quando você faz isso com verdadeiro, com coração verdadeiro, com um sentimento verdadeiro, primeiro você está fazendo a sua parte. O outro vai seguir o seu livre-arbítrio. Segundo, que se você faz isso principalmente junto a uma instituição, ela vai ter condições de verificar, de ir lá fazer uma análise verdadeira das necessidades reais daquela pessoa e não simplesmente dar a esmola. Então, vai fazer uma análise real de tudo que ela precisa. Ela precisa de uma ação de educação, ela precisa de uma ação de saúde pública,
ela precisa de uma ação de moradia. Sim. Então são várias ações que em conjunto vão ser feitas buscando o crescimento como que eu posso dizer, o crescimento pessoal daquela pessoa, né? Para que ela possa alavancar o seu processo social, né? Dentro da sociedade. E aí sair dessa condição de penúria. E isso a gente está falando apenas da questão de moradia de rua, de pobreza, mas quantas misérias ocultas existem no mundo? Sim. Né? É a busca dessas misérias ocultas, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Quantas pessoas pensando em suicídio? Sim. Quantas pessoas em depressão? Quantas com síndrome de pânico? Quantas passando por antagonismos de ideia, criando dissensão na família e dissensão na sociedade? Então, quantas pessoas nós não podemos ajudar? De várias formas. Várias formas, sim. Né? Seja com o ouvido, seja com um abraço, seja com a palavra, né? Então, com certeza você pode e deve se apiedar e ajudar ao próximo, como um bom samaritano. E assim Jesus nos convida, porque no final ele diz assim, ó, ele diz, no final Jesus diz, então vai e faz o mesmo. Né? Então, se Jesus no final da parábola diz então vai e faz o mesmo, mesmo que o samaritano, o mesmo que o samaritano, é porque você tem condição, você já pode, se você está aqui nos ouvindo, você já está se esclarecendo, se você já tem a boa vontade, né, no coração, né, é porque você também pode fazer igual, né? Bom, gente, espero que a gente possa ter trazido um pouquinho de luz a essa parábola, espero que a gente possa ter conversado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que faltou esclarecer, deixe nos comentários. Os comentários são muito importantes. Pode comentar, pode tirar a sua dúvida. Se erramos aqui porque não somos donos da verdade, diga, Saulo, aquela passagemzinha que você falou assim não é bem assim. Não tem problema, nós vamos procurar ouvi-lo e nos corrigir, tá bom? Então busquem aí essa comunicação, nós vamos adorar essa interação com vocês, tá bom? E até a próxima, tá bom? Um abraço. Até a próxima, um abraço a todos, que o nosso amado Mestre Jesus possa sempre orientar a nossa caminhada rumo à perfeição. Fiquem com Deus.